Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma maquiagem completa enquanto eu testo esses pincéis da Real Technique. São 10 mini pincéis para viagem. Eu vi ali que eles estão custando R$ 104 atualmente. Eu paguei mais barato na época, eu lembro que tinha uns cupons ali. Primeiro eu fui pentear minha sobrancelha com esse pincel para sobrancelha ali, que eu geralmente não uso muito, mas ok, tem ali. Eu apliquei o corretivo com esse pincel, que eu acho que é para corretivo. Ele tem um formato que me lembra um pouco, assim, de língua de gato, só que menorzinho. Eles são pincéis para viagem, então pelo cabo ser menorzinho, eu senti que eles têm mais precisão. Eu gostei bastante desse pincel de corretivo. Por enquanto é o meu favorito até agora, assim, tipo, provavelmente ele vai mudar um pouquinho quando eu lavar ele, então eu não vou dizer, nossa, que ele é o meu super favorito no momento, mas por enquanto ele é, tipo, de todos que eu já testei até agora, esse daí é o que menos ficou aquele arranhado, assim, que acontece, que é bem normal de pincel, né? Depois eu usei esse pincelzinho menorzinho ali pra aplicar o pó. Eu vou usar ele depois pra aplicar o blush, porque o de aplicar o blush eu gostei pra aplicar o contorno, porque eu achei ele bem durinho, assim, bem legal pra encaixar ali no ossinho do maxilar. O kit ele vem com outro pincel, que ele é mais fofão, assim, ele é pra aplicar pó mesmo. Só que eu utilizei um pó finalizador ali, que ele tem umas partículas de brilho. E deu certo, assim, eu gosto desse pó finalizador ali mais espalhado mesmo, com menor quantidade, porque ele tem bastante brilho e é isso, assim, ele fica meio espaçado demais. Esses dois pincéis são para aplicar a sombra, mas eu usei para fazer o contorno do meu nariz. Eu gosto de fazer um contorno mais marcado, mas depois eu vou utilizar eles também para fazer a maquiagem ali no meu olho. O menorzinho eu utilizei para aplicar o brilho, para deixar o nariz com uma aparência mais fina também. Depois eu fui fazer minha sobrancelha com esse pincel de sobrancelha. Ele também dá pra fazer delineador. Eu achei ele bem pequenininho, assim, tipo... ele é bom pra fazer os detalhes, mas leva mais tempo, assim, né? Eu usei o pincel 301 pra aplicar o iluminador. Ele é um pincel que, na verdade, ele serve pra sombra, mas ele também funcionou ali pra aplicar o iluminador. Eu achei bem de boa. Depois eu usei os pincéis repetidos agora. Repetindo eles para aplicar ali na minha pálpebra. Esse daí, o que eu utilizei antes para aplicar o iluminador, eu utilizei para fazer o esfumado marrom. Pelo cabo ser mais curto, ele acaba ficando mais marcado do que seria se tivesse um pincel com o cabo normal, né? Mas é bem ok, assim, dá pra usar. E essa sombra ali que eu usei, ela vai clarear depois de um tempo também, então, ó, joia. Esse pincel que eu peguei, a sombra branca e a sombra laranja, ele é um pincel de depositar, essa é a primeira vez que eu tô utilizando ele, é um pincel mais fofinho, mas ele também é mais preciso. Pra essa maquiagem não ficar tão básica quanto ela tava ficando, eu fiz ali uns detalhes com esse pincel de delineado, e ali embaixo meio que fiz um risco, tipo meio que marcando a bolsinha ali no meu olho, pra dar aquele efeito tipo de olhos maiores, assim, que eu gosto. Depois eu puxei ali a sombra branca ali embaixo, meio que fiz ela quase como, tipo, se estivesse fazendo uma maquiagem meio de anime ali. O delineado foi um delineado simples, assim, foi um delineado meio vintage, eu puxei o gatinho ali, só que foi bem de boa, não foi um delineado, nossa, foi um delineado médio. Sobre os pincéis, eu recomendo eles, eu achei que eles são melhores, assim, em questão de qualidade do que os da Oceane, mas os da Oceane tem mais variedade, assim, pra fazer outras coisas. A próxima maquiagem que eu vou fazer, ela é meio colorida, essa aqui que eu vou utilizar só a paleta do Rick Mori. Primeiro eu começo pegando esse marrom mais escuro, eu vou depositando ele ali no finalzinho e no comecinho. E depois eu vou seguindo meio que o ossinho ali do côncavo do meu olho. Eu puxo meio que esfumando ali com o restinho, meio que um triângulozinho ali no final pra dar uma levantada no olhar. Esse marrom ele é meio acinzentado, depois eu vou meio tirar os vincos ali do corretivo que tá no meio. E eu vou aplicar essa sombra ali que só tem um restinho, que é uma sombra meio tipo amarela, meio esverdeada, bem Brasil assim. Ela é bem brilhante, só tem um restinho na paleta, essa paleta eu vou deixar pra fora lá no final do ano que ela faz. Depois eu fui meio que esfumando, indo, voltando pro marrom ali nos cantinhos.
Em cima eu utilizei o cinza, só que esse cinza ele tem muito fundo de cor, então não sei se eu me arrependo ou não de ter feito isso, enfim. No início ali eu peguei, coloquei um corretivo ali pra fazer um início com um roxo meio lilás ali, que é um roxo bem clarinho, meio pastel ali que vem na paleta. É bem pigmentado, bem bonito. Essa paleta ela funciona muito bem, assim, as cores são bem pigmentadas. Embaixo eu peguei esse roxo mate, que é um roxo bem vivo, assim, ele é bem bonito. Depois eu fiz um delineado, que foi um delineado rente aos cílios, assim, tipo, eu puxei um pouco ali pra baixo, pra dar um efeito meio tipo olhos de anime. Eu fiquei bem surpresa que esse delineador ele tá durando bastante, assim, geralmente delineador em caneta ele acaba bem rápido, mas esse daí tá durando bastante da Safe Lady. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, beijos Dani e até a próxima. Falou!